Bom, nós estamos aqui em Las Vegas, na NAB 2025. Já está do meu lado aqui Cristiano Flores, diretor executivo Abert, também Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio. Nós estamos aqui desde já faz uns 4 dias, né, Daniel? Eu acredito que sim, o fuso pode me confundir, mas é isso. Cristiano, você está há quanto tempo aqui já? Eu já estou desde sexta-feira. Ah, mas é ao mesmo tempo. Mesma coisa, exatamente. Já regulou teu horário ou não? A gente tenta, né? Mas é uma briga inglória, porque a gente às vezes acha que regulou, chega no outro dia e a gente vê que tá distante ainda. O fuso deixa a gente confuso. Deixa a gente confuso. Mensagens de madrugada. Exatamente. E com a dificuldade de falar com a família. É verdade. A gente fica tentando achar um bom horário e esse bom horário não existe quando a gente tá no fuso. Sei bem disso. Antes de tudo, obrigado porque a tua agenda aqui é cheia. A gente conseguiu puxar você nesse canto aqui da sala pra gente bater um papo. A gente não tinha como não conversar com você, Lara. Então, obrigado. Do que você já está caminhando, vendo e conversando aqui? Um dos principais pontos hoje para o rádio difusor e para o rádio brasileiro. O que você traz de importante? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês dois, né? Sabe a admiração que eu tenho pro trabalho do Jambos, né? E a força que é o Portal Tudo Rádio, o carinho que nós temos por vocês. Tem 2 momentos na feira, né? Que eles são interessantes. A gente faz 2 feiras quando a gente vem para a NAB. A primeira são os compromissos com a delegação brasileira. Sim, justo. Então a gente olha um pouco para dentro. Né? E depois você tem a feira em si e o relacionamento que você faz com outros atores, que daí você sim consegue beber um pouquinho da fonte. Sim. Nós ainda não conseguimos ter uma conversa com o presidente do Curtis Legend. Vamos ter agora, né? Daqui a 2 horas nós vamos estar com ele. Para entender como é que está a agenda prioritária da NAB este ano. Certo. Mas o foco, as discussões que nós acompanhamos aqui na NAB é sempre a mesma e que vai ditar o rumo da nossa indústria pelos próximos 50 anos. O desenvolvimento do nosso setor passa pelo desenvolvimento tecnológico. Certo. Sim. Então, o que nós temos visto, na realidade, são soluções tecnológicas para problemas que nós sabemos que existem, sobretudo para o meio rádio. Né? Verdade. Algumas semelhanças com os Estados Unidos, algumas diferenças, mas basicamente o que se discute aqui é como manter o rádio próximo da população e ele ser aquele multitela, né? Que ele consiga estar presente efetivamente no dia a dia do cidadão americano, brasileiro, né? De acordo com o seu país. Sim, é bem interessante esse ponto também, que aí você já tocou nessa situação de que a gente vê muita coisa muito similar à situação brasileira. Parece que algum dos problemas ou desafios são globais mesmo. Isso. E o que você enxerga assim que o radiodifusor brasileiro ele precisa estar um pouco mais em atenção com o digital? A gente vê que existe um crescimento da publicidade no digital, parte do consumo digital, mas a gente vê também um rádio muito resiliente em seus meios tradicionais, né? Então, assim, é interessante essa situação, não? Eu acho que é um ótimo ponto. Eu acho que aqui os Estados Unidos, o olhar no streaming, ele tá mais vivo que no Brasil. Sim. Não sei se vocês concordam, mas me parece que o olhar pro streaming, o americano tá fazendo um olhar mais sério, inclusive com uma programação dedicada pro streaming. Sim. O Brasil, acho que nós enfrentamos uma primeira barreira, que é quebrar a resistência ao digital. Certo. A segunda fase que nós vivenciamos nós temos algum simulcasting ali da programação entre o streaming e entre o broadcaster, né? Mas eu ainda noto que falta um pouco de atenção e cuidado em gerar valor, não só para o ouvinte, mas como é que eu mostro para o mercado publicitário que aquilo é sim né, um mercado importante para a indústria, né, anunciante. Porque é só aí que vai crescer. Sim. É aí que você consegue segregar anúncios publicitários. É verdade. Você consegue fazer um anúncio aqui, outro lado, né? Porque acaba um pouco, eu digo que o rádio, ele opera no streaming a semelhança da televisão com retransmissora. Sim, é possível. Exatamente. Faz aquele canal único, né? E você ainda não consegue trabalhar as potencialidades que o digital oferece. E eu acho que esse olhar precisa ter, e tem que ter o apoio da ABERT, das instituições, para a gente fomentar isso também. É bem interessante que essa comparação com as retransmissoras é bem, acho que bem didática, né? Sim. Porque é algo assim, sabemos que precisa do streaming, ele está ativo, mas eu não sei mais o que fazer com isso, talvez só esteja ampliando meu alcance. Como já seria algo importante, já é algo importante, mas realmente está nessa situação. Exatamente. Só com destaque lá, tem emissoras que hoje já sabem usar a potencialidade de streaming, mas elas não são a regra.
Sim, exatamente. E um detalhe eu acho sempre bom falar aqui, não começaram ontem também. Existe um trabalho sério de um bom tempo. Esse ponto é fundamental, porque... A gente às vezes é imediatista, né? Não, e quando o setor passa por um período de transição e desafiador, às vezes a gente quer adotar medidas que deveriam ser paulatinas e a gente acaba adotando em caráter emergencial e delas têm mais dificuldade, né, de se tornarem perenes, né? Perfeito. E eu tenho uma preocupação, Cristiano, Daniel, de que você que está com a gente aí, eu percebo muito que o radiodifusor e radialista, tá? O grupo que trabalha em rádio, ainda tem dúvida do que é realmente o rádio digital terrestre e o streaming. Exatamente. Eu tenho muito essa sensação de que está faltando informação. Apesar da gente trazer bastante informação, acho que está faltando esse conhecimento. Isso. Então, se não tem um conhecimento, a resistência é maior ainda. Não tenha dúvida. Né? Então, acho que a gente tem que agitar o mercado, ensinar as pessoas. Tá precisando chegar a esse ponto. E vamos lá, aquele primeiro momento, a gente precisava deixar no Brasil, que é o que os Estados Unidos têm dificuldade. Aqui eu acho que nisso nós somos vanguardistas em relação a eles, muito embora o padrão aqui seja digital e nós tenhamos lá seguido o caminho, sobretudo do rádio FM, né, na transição dentro da esfera, né, analógica. Mas nós fizemos um trabalho de buscar no sistema de ar, da transmissão em si, que o rádio estivesse presente em todas as plataformas. Então foi feito o trabalho do chip FM no celular. Isso. Né? Foi feito o trabalho junto à indústria automobilística. Nós temos um arcabouço legal que diz que todo carro fabricado no Brasil, ele deve ter a opção da faixa estendida e ter o componente do rádio. Só que isso já não é mais suficiente, é o que vocês falaram. A questão do broadcast está muito bem resolvida. Agora, quais são as potencialidades que o digital tem para oferecer, né, para o rádio? Os americanos estão aqui discutindo, é uma das bandeiras da NAB a longo prazo, é uma lei que faça o enforcement do rádio nos automóveis. Olha só. Né? Essa é a grande bandeira da NAB para o rádio. Nós já superamos isso. Sim, verdade. Né? Então, é um momento, acho, muito propício para a gente tratar do streaming. Muito interessante. E a outra preocupação, igual eu disse, né? Tá faltando conhecimento, tá faltando investimento, e é de que assim, Cristiano eu. A pessoa me pergunta, mas como eu vou ganhar dinheiro com isso? Calma, não adianta ser imediatista. A gente passa por um processo também de fomentar alguns modelos, né? Como, por exemplo, eles têm aqui uma dificuldade também, só que em outro nível, que é o áudio, por exemplo, digital ou não, ele não recebe o mesmo volume de investimento publicitário que ele tem de potencial e de cobertura. No Brasil, principalmente o digital, é mais ainda aquém. Então, assim, parece que o ponto de desafio nosso acaba sendo maior. Não que a gente deva desistir por causa disso, pelo contrário, a gente talvez tenha que remar um pouco mais, mas é importante esse trabalho de mostrar que o áudio é o poderoso, é o que menos divide tempo com as pessoas, né? E daí você passa por um reforço do meio. Sim. De mostrar o valor do meio. Exatamente. E daí você cai no segundo aspecto, que não é só um componente tecnológico, é um componente de diálogo com o mercado. Exatamente. E eu acho que o desafio hoje no Brasil é você mostrar as potencialidades no mercado, até porque as formas hoje como as pesquisas são realizadas em relação ao meio rádio, elas não conseguem, são boas, elas buscam, mas elas não conseguem compor o cenário efetivo de audiência e do bolo efetivamente publicitário que o rádio tem. É verdade. E isso acaba sendo um desserviço para o rádio, porque ele acaba ficando sempre naquele flat, né? E é subnotificado, né? Subnotificado. Porque, vamos lá, se você faz uma métrica de pesquisa com base no faturamento de agências, você matou o rádio do interior, porque 90% do faturamento do rádio, 95% é venda direta ao anunciante. Então ele vale para a lógica do rádio da capital, mas não vale para a lógica do rádio do interior. Interessante isso. Então, quando as associações estaduais fazem um trabalho muito bonito de fazer um recorte local, regional, e daí nós vemos que o número do rádio sobe. Exatamente. Eu acho que o desafio nacional que a Best está se preocupando agora é de nós termos uma visão nacional, porque nós temos certeza que nós vamos mostrar que o rádio tem um consumo, não só um consumo maior, mas uma aceitação pelo mercado publicitário muito inferior aos 4%. Muito interessante isso. E a gente viu alguns números aqui em algumas palestras, Cristiano, que a gente sempre fala que o rádio continua. A gente não gosta de usar a palavra ainda, que dá a impressão que uma hora vai ficar ruim. Não é legal. Mas ele continua, então já é alguma coisa mais positiva. Continua com os números bons de audiência. Porém, alguns números que me preocupam muito na questão de que realmente vem declínio na faixa etária, a audiência.
E a gente fica refletindo, né? O Daniel, a gente fica conversando muito. É o produto do rádio que precisa evoluir um pouco mais? Forma de entrega. A forma de entrega, ou realmente as pessoas estão envelhecendo e tendo normal ter outras mídias complementares? Qual a população está envelhecendo? Enfim. Qual que é a tua visão disso tudo? Não temos a fórmula certa ou a resposta correta ainda, então, porque tem muita coisa para avaliar, né? Essa pergunta é para apertar aqui o interlocutor pelo seguinte. Eu colocaria na tua frase ao invés do ou e e. Eu acho que é um conjunto de situações. Ok. Né, eu trocaria o conectivo aí, porque... É bem possível. Eu acho que às vezes você vê uma rádio com um potencial de exploração bom em determinado município. Sim. Só que ela se contenta, né, dentro daquela lógica de programação. Tá, ok. Então, às vezes você vê uma questão de posicionamento de mercado que gera uma acomodação. Em outros casos, você vê uma concorrência realmente difícil. Sim. E daí você tem que fazer os ajustes de programação. E uma coisa que nós conversamos, Cristiano, que você me chamou muito bem a atenção. Às vezes não é só ajustar a programação, é a qualidade da programação. Sim. É a qualidade não só do conteúdo em si, mas da transmissão. Entrega. Da entrega. Exatamente. Agora, eu não gosto muito de apontar esses fatores, porque a gente sabe das dificuldades do radiodifusor no dia a dia. Isso é um fato. Né, de mão de obra. Eu acho que nós temos que buscar algumas coisas que gerem receita no radiodifusor. Então, a propaganda política paga, nós repensarmos realmente uma atuação em relação à Voz do Brasil. Urgente, porque nós provamos, quando nós fizemos a flexibilização da Voz do Brasil... Foi importantíssimo. E se entende o valor que tinha a Voz do Brasil anteriormente, pela situação histórica. Mas hoje a Voz do Brasil faz sentido para o rádio? Óbvio que não faz. Não faz. E você tem ali 1 hora de programação, né? Que não é mais naquele horário rígido das 7 às 8, mas ele é num horário nobre de 7 às 10. E que você pega as cidades, principalmente as grandes, assim, você não tem opção, não dá porque todo mundo jogou pro... É o caso de São Paulo, é incrível, cara. Impressionante. E talvez, fazendo uma conexão com o que nós conversamos um pouco antes, talvez seja um dos casos que eu veja que o digital, o streaming, ele é um aliado formidável, porque quando você está transmitindo a Voz do Brasil, aqui no digital ele quebra e continua com sua programação. Só que são poucas rádios. Pouquíssimas que fazem essa quebra de grade, né? E vale a pena fazer. Vale muito a pena. Vale muito. Até falando um pouquinho mais da Voz do Brasil, em alguns momentos que eu trabalhei em rádio, eu estudava até a questão se a cidade era universitária, porque se você coloca a Voz do Brasil até as 10 da noite não é legal também. Então, em qual momento que a gente puxa essa Voz do Brasil? Eu sempre trabalhava das 8h30, 9h30, junto com Pensando em Jornal Nacional. A audiência nossa dava uma caída. Para pegar aquele pessoal também que estava saindo da faculdade às 10 da noite, ali perto das 10, já com música. Só que ainda é um horário nobre, das 8h30 às 9h30 também. Cristiano, tem um fator que é pior. Nós temos estudos, nós fizemos, quando nós fomos fazer o projeto de flexibilização da Voz do Brasil, nós fizemos estudos de metrificação, de pesquisa de audiência. O problema da Voz do Brasil, como é o problema da propaganda, tem que ter propaganda política, não tenha dúvida, nós temos que ter eleições e temos que ser democráticos. Exatamente. Mas o fato o problema não é só no horário que ela é flexibilizada. As pessoas começam a sair da programação minutos antes e você tem uma fuga, porque aquele ouvinte não volta. Não é verdade. Então ele faz uma queda, essa queda se prolonga para além da Voz do Brasil. Verdade, impressionante. E é a mesma lógica da propaganda gratuita. A pessoa sai e você, quando consegue fazer uma comparação com outras mídias, você vê que as outras mídias crescem às custas da saída da fuga. Por isso que eu digo, eu acho o empresário de rádio, eu acho um resiliente. Demais. Então eu sempre gosto de falar o que a Abert pode fazer, porque eu acho que o radiodifusor já faz tanto. Faz sentido. Sabe? Eu acho que pode melhorar, claro, sempre pode melhorar. O empresário tem que ter essa visão de negócio. Mas eu sempre gosto de olhar o que a Abert pode fazer. Claro. Né? E a gente tem que mirar muito no mercado e muito em receita. Perfeito. Cristiano, a gente gostaria de conversar com você mais 4 horas. E uma a vocês. Mas a gente tem que te liberar também. Obrigado mais uma vez. Eu quero que você feche com 2 pontos pra gente. Primeiro, então, o que a gente pode voltar dessa NAB pro Brasil, né? Até o que a Abert espera. Que se a gente volta pensando daqui um pouco mais, ou discutido, alguma coisa assim. Você contou uma história pra gente muito interessante, de um livro que eu quero que você conte rapidamente. Vai ser um prazer. Vamos lá. Primeiro, nós estamos com umas bandeiras muito pesadas, né, no que diz respeito a essa quebra de assimetrias contra os meios.
E a gente daí, nas conversas que fez com a indústria americana, a bandeira é a mesma. Legal, velho. A dificuldade do americano, e espero que nenhum esteja nos assistindo, é que as empresas de tecnologia globais são americanas. Só a questão nacionalista pesa para eles neste combate, algo que nós não temos. Sim. Então o Brasil está avançando mais que os norte-americanos nas discussões que envolvem combate à desinformação. E daí enaltecendo o trabalho do jornalismo, né? Essa bandeira forte da radiodifusão, que é o jornalismo, né, profissional, que certifica a informação, e essa bandeira também no que diz respeito à assimetria. Então a gente nota que, até nos outros eventos que nós participamos, esse é um foro de preocupação. A abertura do NAB, vocês vão notar que o Curtis Leggett fala sobre a feira, e no final você tem um representante de ESPN que fala muito sobre o momento que os Estados Unidos está vivenciando. Verdade. E sobre a importância do MEI na cobertura desse momento histórico e como um contraponto àquilo que deve ser feito para a defesa do Estado democrático e da democracia americana. Então, um momento muito rico aqui. Sim, demais. Da gente de vivenciar. E vivenciamos isso na abertura da NAB. Verdade. Sobre o livro, né? E como um amante de rádio, eu tive uma oportunidade de ler um livro do Amir Klink. Sim. O nome do livro é Entre Dois Polos. E numa conversa que eu estava fazendo com alguns amigos aqui, a gente está falando da resiliência do rádio e da força. Verdade. E o Amir Klink, quando faz a viagem, né, do Ártico para o Antártico, ele sozinho, meses, né, atracava, né, para passar meses em alto mar. Ele, muito sozinho, resolve sintonizar o rádio amador dele. E o que ele acha? Uma rádio gaúcho. E tava, na época, o locutor era o Paulo Santana, recitando um poema de Augusto dos Anjos. E daí, ele, muito contente, a passagem do livro é formidável, porque ele fala do carinho que ele tem pelo rádio e da importância do rádio para ele naquele momento de solitude. Nossa. Então, e no meio do mar. Isso, para mim, é sempre uma força motriz da gente batalhar por esse segmento, porque quando a gente para pensar no MEI, a gente vê o quanto ele é importante para nossa formação. É verdade. Né? Ele realmente é nosso amigo, companheiro das invisível. Pessoas. Faz diferença para as pessoas. Eu sei que é lugar comum, a pessoa não aguenta mais ouvir isso, o companheiro, o parceiro, mas, poxa, é uma fortaleza do rádio. Exatamente. Mas é importante reforçar isso. A gente vê também outros formatos de mídia tentando navegar para essa mesma, né? E a gente sabe que isso é do rádio. Isso aí. Você não se apropria, não é algo artificial. Exatamente. Né? Tem o personagem Xaropinho, que trabalha com o Ratinho lá na TV. Uma vez eu perguntei pra ele assim, porque ele tem um programa na rádio e tem na TV, né? Qual que é a diferença da audiência? Ele foi muito feliz na resposta, pelo menos eu gostei bastante. Ele falou assim que a TV existe uma relação de fã e ídolo. É intocável. Ele falou assim, o cara ele vê o Ratinho, mas não vai conseguir lá encontrar. Sim. Agora o rádio não é uma relação de amizade. O locutor está ali. Ele está ali. Comunicação para uma. Por isso é muito legal que você falou, vamos aproveitar essa fortaleza, vamos dar uma trabalhada na programação, na qualidade. Por favor. Né? Vamos fazer uma pesquisa, encomendar para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Sim. Talvez o problema não seja o programa em si, mas o horário. Como é que eu faço uma pesquisa de mercado para ver os potenciais de anunciantes vinculados àquela programação? Isso quando eu estou, obviamente, falando em direção às grandes. Sim. Mas as pequenas têm condições de fazer isso. Sim. Né? E tem ótimos profissionais para também ajudá-las a dar esse norte. Legal. Cristiano, muito obrigado. Olha, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina. E estamos sempre juntos. Continue com a gente aqui na cobertura da NAB 2025, Daniel. Até mais. Abraço.